É muito bom estar com vocês aqui. É interessante observar, eu escrevi esse texto está fazendo mais de um mês, quando eu recebi o convite. E esse texto, na verdade, não vai relatar uma experiência específica de uma ONG, vai relatar a transformação que eu vivenciei quando comecei a entrar em contato com os projetos e com o trabalho que vocês realizam. Então, quando a gente fala em transformação social, no caso agora, é a transformação, é a minha transformação. E aí vocês vão poder ter noção também do alcance e o poder da ação que vocês desenvolvem, que não atinge só as pessoas que são atendidas pelo projeto. Eu vou trazer, logo de início, uma fala que o professor Saturnino de la Torre, da Universidade de Barcelona, utilizou conosco esse ano agora, lá na universidade, no encontro em que ele veio compartilhar a experiência dele com escolas criativas. A primeira frase dele foi a seguinte, vamos abrir aspas: "Obrigado por me permitir vir a uma terra tão fértil para jogar algumas sementes que tenho certeza irão frutificar em algum momento." Quando ele falou isso, imediatamente me remeteu ao trabalho que as ONGs desenvolvem. E hoje aqui com vocês, é como se eu fosse esse lavrador, como se eu tivesse a oportunidade de vir jogar algumas sementinhas numa terra fértil, numa terra boa, onde um trabalho extremamente significativo já vem sendo desenvolvido. O que eu vi nos projetos que eu pude conhecer e hoje reafirmar com esses relatos maravilhosos e emocionantes foi que vocês justamente encontram fertilidade aonde uma boa parte das pessoas só vem em um campo estéril. Vocês vêm plantando muitas sementes e colhendo muitos frutos. E a transformação desses territórios, ela tem se dado justamente pelo cuidado que vocês têm de escolher a semente certa, a partir de um contexto que já existe. Vocês não chegam com um cardápio pronto e acabado, definitivo. O processo está sempre em transformação. A partir dessa análise, vocês descobrem que alimento aquela comunidade tem fome. E a partir daí é que as decisões são tomadas de forma coletiva e com um trabalho compartilhado. É maravilhoso ver isso nos relatos de hoje. Reafirmar tudo aquilo que eu escrevi há tanto tempo, há um mês e meio atrás. O olhar que vocês têm para essas crianças e adolescentes justamente é de reconhecimento de potencialidades, de competências e de habilidades, e não das faltas. Consideram esse ser humano na sua integralidade. Esse olhar e essa escuta qualificados que as ONGs têm é muito diferente das pessoas que só enxergam a marginalidade, que olham para essa comunidade e só veem as faltas, os defeitos. Justamente vocês conseguem olhar com profundidade, olhar com carinho, olhar a essência. O que a gente percebe nessas crianças que participam, nessas crianças e adolescentes que participam dos projetos, é justamente que eles se sentem mais do que só participantes. Eles sentem pertencentes a esses espaços. E sentem que esses espaços pertencem a eles. Não é do outro. E isso é muito claro quando a gente vai nos projetos e percebe a presença dessas crianças e adolescentes, mesmo sem eles estarem lá fisicamente. A gente percebe na organização, na exposição dos trabalhos, na decoração feita, na valorização da cultura local. Tudo isso comunica para a gente esse sentimento de pertencimento. Essa mesma criança e esse mesmo adolescente que na escola se sente tão afastado e já tem um rótulo, muitas vezes, de fracasso escolar. Essas crianças têm conseguido encontrar nas ações das ONGs possibilidades de descobrir campos de atuação e de sucesso.
têm aprendido formas de conviver com dignidade e felicidade. Além do exercício da cidadania, que ficou muito claro hoje nesses relatos, do reconhecimento de direitos e de responsabilidades e deveres. Os projetos que são desenvolvidos são planejados, têm intencionalidade, são profissionalizados, e eles promovem uma possibilidade de conviver de forma saudável, valorizando o trabalho em equipe, a iniciativa e a responsabilidade. São habilidades e competências extremamente valorizadas no mundo do trabalho. Não no mercado específico, no mundo do trabalho mesmo. E que acabam refletindo, de uma forma ou de outra, acabam refletindo lá no desempenho escolar, na vida em família, na participação da comunidade. A gente viu hoje isso. Mas, principalmente, acabam transformando cada criança e adolescente de maneira que eles percebam que é possível ter uma vida com dignidade e ser feliz. Esse indivíduo valorizado e respeitado acaba compreendendo o poder que ele tem no trabalho coletivo. Individualmente, viu quanto aprendem a valorizar a vida por um trabalho feito com afetividade, em que eles aprendem o amor a si próprio, o amor ao próximo e ao meio. Desenvolvem a sensibilidade por meio de projetos de artes, de esportes, e acreditam em si mesmos justamente porque vêm conseguido transpor barreiras que antes pareciam impossíveis de ser transpostas. A atuação, eu tenho que parar um pouco, porque toda essa fala, assim, ela vem do fundo mesmo, vem da alma. E às vezes eu penso, por que eu escrevo alguma coisa que eu sei que eu vou engasgar na hora de falar, né? Mas tudo bem, a gente respira e continua. A atuação das ONGs tem mostrado que esse ser humano não nasce bom ou ruim. E que essa condição, mesmo estando posta, mesmo sendo verdadeira, ela não é imutável. Ou seja, essas crianças e adolescentes que só conheciam a marginalidade ou viviam como se essa fosse a única opção, podem ter sua realidade transformada. Porque o ser humano, na sua essência, mesmo que inconscientemente, ele busca o belo. Ele deseja a harmonia, a autorrealização. Especificamente, o trabalho de vocês, o trabalho das ONGs, tem conseguido construir, junto a essas crianças e adolescentes, essa possibilidade de viver o belo. A arte. De viver com dignidade. E isso tem sido possível graças às ações que são qualificadas, que não se contentam com um mais ou menos, ou com aquela frase, para quem não tem nada, isso aí já está muito bom. Vocês buscam a qualidade em tudo o que vocês fazem, nos profissionais, na organização dos tempos e espaços, nos materiais, nas parcerias. Vocês valorizam o que têm, as conquistas, mas não se acomodam. Existe uma busca contínua em melhorar. Trabalham com ética e estética. O belo que favorece a sensibilização e o cuidado. E aí eu trago Paulo Freire, que se fosse olhar esse trabalho, diria assim: decência e boniteza de mãos dadas. São ambientes acolhedores, carinhosos, cuidadosos e intencionalmente pensados e organizados. E tudo isso vem sendo conquistado
graças a um trabalho que compreende esse ser humano como um ser completo, um ser social, psicológico, cognitivo, cultural, historicamente construído. Um ser humano que pode viver na marginalidade, mas que essa não é uma condição permanente, uma condição determinante. O contexto no entorno, as ações podem transformar esse sujeito. Mas não são ações paternalistas, não são ações que se preocupam momentaneamente em matar a fome, vestir o corpo, ou ações que se preocupam com sanar dificuldades e defasagens de aprendizagem. Elas podem também se preocupar com tudo isso, mas não são só isso. São ações que se preocupam em emancipar esse sujeito, em fazer com que ele compreenda a sua possibilidade através do desenvolvimento de uma consciência cidadã. É lógico que mata-se a fome, porque estômago vazio não é um bom conselheiro. Assim como se promove a cultura local, justamente para fazer com que cada um se sinta pertencente àquele lugar. E o conhecimento que é trabalhado como uma forma de libertação desse sujeito, e não só como uma condição mera de aprovação e reprovação na escola. Conhecer significa ter condições de melhorar de vida, de transformar a realidade, de vislumbrar um futuro melhor, o que pode incluir uma profissão, uma família organizada, a entrada em um curso superior, a descoberta de talentos artísticos, enfim, uma infinidade de possibilidades. Justamente pelas diferentes linguagens que fazem parte desse trabalho, diferentes linguagens que envolvem diferentes inteligências. O que eu observo, então, nessas atuações é que vocês resgatam do ser humano de situações de marginalidade criadas pela ausência do Estado, de políticas sociais e econômicas e, muitas vezes, pelo ranço e tradicionalismo presente nas escolas, que valorizam muito mais o repasse de conteúdos do que o desenvolvimento de habilidades e competências. A atuação das ONGs na promoção da educação integral é prova que, mesmo diante de condições de muita adversidade, é possível promover a emancipação desse ser humano. Que a grande maioria das crianças só se entrega a essa situação de marginalidade se eles não tiverem outras opções, se não conhecerem uma possibilidade de viver mais dignamente. E que a intervenção principal justamente acontece junto às crianças e adolescentes, porque por meio deles a gente transforma também os adultos. O que a gente observa é que muitas sementes têm sido plantadas e muitos frutos têm sido colhidos. Mas também sabemos que tem muita terra fértil sendo desperdiçada. Por isso vale ampliar o campo de atuação, ter mais gente que acredita, mais gente que faz. E para quem quiser comprovar os resultados, quem quiser ter uma prova concreta, basta ouvir o que dizem as próprias crianças e adolescentes atendidas nos projetos, conhecer dentro dos projetos adultos que já foram atendidos e que hoje estão ali dando a sua contribuição. Para encerrar, que meu tempo está acabando, eu vou trazer as ideias de La Rosa. Ele nos diz que as palavras têm um poder muito grande de transformação, porque são elas que determinam os nossos pensamentos. E, a partir daquilo que nós pensamos, nós também planejamos as nossas ações. O que eu trouxe hoje para vocês foram palavras. Palavras que eu espero tenham motivado a continuidade, a qualificação das ações desenvolvidas. Palavras que eu espero sejam como sementes, que fertilizem na mente de cada um. Tenho consciência que essas palavras apenas traduziram o que vocês já fazem, o que vocês já têm. Mas também reconheço que, muitas vezes, nós não temos a dimensão do alcance e poder daquilo que nós fazemos. Além disso, cada palavra desse texto foi criteriosamente, cuidadosamente escolhida, porque elas refletem as experiências que eu pude viver no contato do trabalho que eu tive com vocês. Não foram informações que eu li, informações que me contaram, histórias que eu ouvi, mas aquilo que eu experimentei ao entrar em contato com o trabalho das ONGs. Por isso, eu espero que essas palavras permaneçam com vocês,
assim como as ações que eu vi e experimentei têm ficado em mim. Obrigada.